Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso módulo 3. Hoje nós vamos iniciar a semana 3 da disciplina Biologia Evolutiva. Nesse módulo, que vamos desenvolver ao longo dessa semana, nós trabalharemos o histórico do pensamento evolutivo, né, desde os primórdios até o desenvolvimento daquilo que nós conhecemos hoje como teoria sintética da evolução. Então vamos lá. Se a gente for olhar o histórico do pensamento evolutivo, eu vou dividir para vocês em 4 momentos, apenas para a gente organizar, né, as maiores influências que nós temos desde antes de Darwin e a partir de Darwin, o que nós observamos, até o desenvolvimento da síntese moderna. Bem, então, partindo dos primórdios, né, as ideias evolutivas e não evolutivas antes de Darwin. O que nós temos? A gente começa com Platão, porque a partir de Platão nós teremos algumas influências que vão influenciar algumas tendências, alguns pensamentos que vão influenciar aí dentro das ciências biológicas, na verdade nas ciências naturais. Então, Platão desenvolve, um filósofo e matemático, né, da Grécia antiga, da Grécia clássica, ele desenvolve o conceito de forma ou de ideia, né, em que todas as formas do mundo real seriam cópias perfeitas do mundo ideal. Então, nós temos a essência, é uma ideia imutável, é algo que nós teríamos as cópias, né? E as variações são cópias imperfeitas. Então, para a matemática, teve todo o desenvolvimento das formas geométricas e com grande influência, e o Platão introduz a ideia do fixismo, do essencialismo, ou seja, né, como que ele explicava qual que era a sua visão de mundo, qual que era a sua visão em termos naturais, né, com relação a todas as formas naturais. Ele explica como a variação de todo o universo, não só das formas vivas, né, mas a variação daquilo que ele observava no universo, refletiria uma cópia imperfeita daquilo que seria a essência, né? E a essência estaria num plano ideal, né? Muito distante daquilo do plano real, né? Então é como se tivesse uma forma e nós fizéssemos vários bolos e fosse assar esses vários bolos dentro dessas formas, e cada bolo não sai igualzinho, né, um ao outro, mas a forma é sempre a mesma. Então, as cópias sempre serão cópias imperfeitas, e é a partir dessa ideia que Platão explicava a variação do universo e da natureza, tá? Principalmente. Bem, a partir já, agora aqui em 1735, né, ainda dentro dessa visão essencialista, ou seja, de que nós teríamos cópias imperfeitas daquilo que seria o mundo ideal, né, do mundo real, nós temos a obra de Linneu, que ele introduz uma sistematização, uma organização, né, com a sua classificação dos seres vivos, mas, vejam bem, ainda dentro dessa visão essencialista, ou seja, para explicar toda a diversidade biológica, ele ainda tem a influência platônica, a influência de que a variação biológica nada mais é do que um reflexo de cópias imperfeitas do mundo essencialista, tá? Teve a sua contribuição, porque é a partir da obra de Linneu que nós temos a classificação, né, em binômios, né, e promove uma sistematização da biodiversidade. Vejam que até esse momento
ainda não se falou de ancestralidade, ainda não se tem ideia de evolução. Então, na verdade, Linneu, ele começa apenas a organizar e a descrever, mas dentro ainda da visão essencialista, muito, muito anterior à teoria da evolução. Bom, já no século XVIII, né, já com o iluminismo, a gente vai ver o desenvolvimento da ciência empírica. E aí existe o conceito, né, da Terra como posição central do universo começa a ser questionado. Então, e nós teremos questionamentos e desenvolvimento da ciência empírica em várias áreas dos saberes, tá? Na física, por exemplo, é dessa época que nós vamos ter Newton, Descartes, com as teorias, com os desenvolvimentos das teorias mecanicistas, que são aquelas teorias que vão explicar os fenômenos, né, os fenômenos físicos. Então, na verdade, os grandes nomes da física começam a descrever os processos físicos porque percebem, né, que a Terra está em movimento e que existem fenômenos que promovem esses movimentos na Terra, tá? No planeta. Na matemática e na astronomia também o conceito de mundo mutável ou de mundo modificável também é aplicado à astronomia, uma outra área do conhecimento, através dos nomes de Kant, Laplace, né, que tiveram aí grande contribuição aos estudos de mecânica celeste, ou seja, né, nós temos aí movimentação e uma reinterpretação ou uma nova visão de que o mundo estaria em modificação. Então percebam que nesse momento do século XVIII, com o desenvolvimento da ciência empírica, todas as áreas do conhecimento têm grandes avanços, né? Trazendo uma nova visão, uma visão de mundo modificável, de mundo mutável. Tá? Na geologia também não é diferente, né? Hilton e Charles Lyell também trazem uma grande contribuição para a geologia através dos seus enunciados que dizem de que o mundo também é mutável, ou seja, eles apresentam grandes contribuições à geologia e às geociências como um todo, trazendo o enunciado dos seus princípios, né? Eles têm a visão de que os mesmos processos que são responsáveis pelos eventos passados também são responsáveis pelos eventos atuais. Então, nessa interpretação que eles trazem, nessa visão que eles trazem, né, tanto Hilton quanto Lyell, eles mostram fenômenos naturais em modificação. Eles introduzem a questão temporal, ou seja, essa noção de que o tempo está passando e os processos físicos e os processos geológicos atuam no planeta Terra com o passar do tempo. Tá? Então, eles vão falar de vulcanismo, vão falar de depósitos de rochas. Então, eles atribuem de que todos os processos que hoje são visíveis de ocorrer na natureza também já ocorriam em tempos passados. Bom, e para os seres vivos? Será que a biologia teve alguma contribuição? Será que as ciências biológicas teve alguma contribuição dessa revolução científica, né? Desse desenvolvimento da ciência empírica? Nós já vimos para a física, vimos um exemplo para a matemática e para a astronomia, e também nós vimos o exemplo agora aí da geologia, geociências. E na biologia, né? Será que nós também vamos ter essa nova visão de que a vida é mutável, que a vida sofre mudanças? Sim, obviamente que sim. E quem introduz esse conceito é Jean-Baptiste de Lamarck. Ou seja, Lamarck é o primeiro naturalista a falar que a vida sofre transformações. Antes de Lamarck,
todos os naturalistas, eles enxergavam a vida na visão platônica, na visão de Platão, de essência, né? Essencialismo, de fixismo, ou seja, nada muda, tudo é fixo. É a partir dos trabalhos de Lamarck, é a partir dos estudos de Lamarck, ele é o primeiro que a gente tem, né, a contribuição de que, de fato, a vida se transformaria. Tá? Lamarck, entretanto, explica de uma maneira que hoje em dia nós sabemos que não é bem assim, né? Mas se a gente for ver, a maior contribuição dele não é exatamente a explicação do modo como a vida se transforma, mas sim de que de fato a vida se transforma. Foi aí que ele rompeu a maior de todas as barreiras, dando abertura e continuidade para os próximos naturalistas que estavam vindo aí, dentre eles Charles Darwin, ok? Então, para Lamarck, a vida ela surge continuamente, né, a vida inferior, e ele acreditava que poderia acontecer uma reorganização a partir da matéria inanimada, e o transformismo que ele apresenta é sempre dando a ideia de que a vida se transforma em direção a maior complexidade. Então a gente sai, né? Que nem a gente pode ver nessa figurinha aí que mostra para nós o transformismo, tá? Se a gente for ver no eixo vertical, nós temos o nível de organização, e aí no eixo horizontal nós vamos ter o tempo passando em A, B, C, D até os dias atuais. Então, para Lamarck, se a gente for ver o nível, todas as numa linha presente, né? Se a gente olhar aí na linha presente, nós vamos ver que o maior nível de organização, o mais complexo, teria passado por níveis menos complexos até os dias atuais. Então, esse é o conceito da vida se transformando para Lamarck, tá? Hoje em dia, a partir da síntese moderna, a gente sabe que não é bem assim, né? Que as coisas acontecem, a gente já vai chegar lá, mas a maior contribuição, vale a gente ressaltar aqui, foi exatamente o rompimento da visão fixista para a visão transformista, ou seja, a vida também se transforma, ok? Bom, uma outra teoria que ele apresenta, né, é a lei do uso e desuso, essa bem conhecida, muito difundida, né, que ele prevê que a herança dos caracteres adquiridos, né, ou seja, ele prevê, ele ainda não conhecia, obviamente, o material genético, né, para saber que apenas o que é herdado é aquilo que está no material genético. Então, ele apresenta a lei do uso e desuso, né? Ou seja, todos os caracteres que são adquiridos serão passados para as próximas gerações. Hoje em dia, a partir de Mendel, a gente sabe que nem todos os caracteres, né? Não os adquiridos, mas aqueles que sofreram mutação ou que foram modificados dentro dos organismos, eles podem ser passados sim, desde que estejam no material genético, tá? Então agora, já passando para a parte do eclipse de Darwin, né? Do acordar do Darwin, a gente vai ver que na verdade Charles Darwin embarcou no século XIX, aí teve a oportunidade de participar das embarcações do Beagle, né? Que correu o mundo. Vejam essas setinhas vermelhas aí, né? Foi uma grande expedição que tinha como objetivo o conhecimento, né, da região oceânica, da parte pesqueira e da visitação das ilhas e tudo mais. E ele embarcou, né, com grande influência que tinha aí na época de sua família, ele fez parte muito novinho
dessa tripulação e ele embarcou e pôde conhecer grande parte do mundo, né, de todos os oceanos. Então, cada bolinha vermelha dessa foi um pouso que eles fizeram, né? Eles desceram e ficaram um tempo observando e relatando o que eles encontravam por lá. Muito famosos são os tentilhões de Galápagos, né? Por que é bem famoso? Porque lá, na verdade, quando Darwin chegou nas ilhas Galápagos, no arquipélago de Galápagos, ele pôde perceber que cada tentilhão, cada ave dessa, né, de uma ilha para outra, apresentava uma variação. E muito curiosa era que cada variação dessa ilha, observada na ilha, estava associada à morfologia do seu bico e juntamente ao hábito alimentar. Então ele pôde perceber que o bico de cada ave era muito bem ajustado ao tipo de alimentação específica de cada uma desses tentilhões. Ele pôde perceber também que todos esses tentilhões eram muito parecidos entre si. E isso deu a ideia para ele de que eles deveriam ser muito aparentados. É aí que ele começa a perceber a questão da ancestralidade, ok? Então, na verdade, para o darwinismo, se a gente for ver, essa é uma figura muito próxima daquela que eu apresentei quando estava falando de Lamarck, mas está invertida, percebam, né? Nós temos agora no eixo vertical o tempo e no eixo horizontal o nível de organização. Então, a partir do momento em que nós temos vários passos evolutivos que podem ou não aumentar o nível de organização e de complexidade dos organismos, ele começa a perceber a questão da ancestralidade, ou seja, de que as formas viventes atuais devem apresentar algum ancestral comum, ok? Então, seria aqui as duas imagens, né? Lamarckismo versus darwinismo, para que a gente possa comparar o transformismo de Lamarck e o gradualismo de Darwin. Tá? Para Darwin, os organismos teriam sofrido modificações de maneira lenta e gradual e que essas linhas representam aí traços e relações de ancestral e descendente. Para Lamarck, ele ainda não tinha visualizado a questão da ancestralidade, da semelhança, né, entre os organismos. Bom, após conhecer muito, né, ter passado por Galápagos, ter andado nos Andes, né, e conhecido muita coisa, Darwin começou a elaborar a sua teoria. Vejam que desde o momento em que ele embarca no Beagle até o desenvolvimento da sua teoria, se vão aí 39 anos, quase 40 anos, né? Então, só ajustando as evidências que ele tinha dentro da teoria que ele estava desenvolvendo, ok? Bom, então, após toda essa viagem, Charles Darwin queria uma teoria que explicasse não só por que é que as espécies mudam, mas também por que é que elas são tão bem adaptadas à vida. Ele não conseguia explicar uma teoria que fizesse sentido, né, de explicar a mudança nas espécies e por que elas são tão bem adaptadas à vida. Era igualmente evidente que nem a ação das condições ambientais e nem a vontade dos organismos, em alusão a Lamarck, poderiam explicar os inúmeros casos de adaptações aos seus hábitos de vida. Sempre fiquei muito impressionado com essas adaptações, e até que elas possam ser explicadas, parece quase inútil o empenho em provar, com base em evidências indiretas, que as espécies se modificaram. Então, na verdade, ele demorou muito tempo porque ele queria
saber qual era o mecanismo responsável pela modificação das espécies, tá? Na verdade, que elas se modificavam, isso era muito claro já na cabeça dele, mas como que elas se modificaram, ele não sabia e publicou sua teoria sem saber. Viemos a saber disso anos mais tarde, no desenvolvimento da síntese moderna. Qual foi o principal insight que fez com que Darwin percebesse que um dos mecanismos da evolução, da mudança, né, dos organismos, pudesse ser a teoria que ele vai desenvolver? Darwin tinha acesso a muita leitura, né? Ele estava na vanguarda e ele era amigo bem próximo de todos os que estavam produzindo ali um grande conhecimento. Então, Charles Lyell também, que estava descrevendo, né, as questões da geologia, era muito próximo a Darwin. Darwin conhecia os fósseis, Darwin conhecia os princípios da geologia e lia de tudo. E é exatamente quando Darwin tem acesso a essa literatura, que é sobre o ensaio da população, né, de Thomas Malthus, que ele percebe a luta pela vida. Na verdade, esta teoria é uma teoria que vai falar das populações humanas, tá? E ela traz, né, a população, por que as populações entram em crise, tá? Então, se a gente for ver no gráfico famoso aí que nós temos, a teoria de Malthus, a gente tem o crescimento populacional na linha vermelha, que ele é exponencial. Então, as populações humanas, elas crescem em progressão geométrica. Porém, a produção de alimentos, né, existem possibilidades de restringir o crescimento. Ela poderia crescer em progressão geométrica, mas nem sempre cresce em progressão geométrica. Por quê? Nós temos a capacidade de produção de alimentos, questões como fome, doenças, crises sociais, políticas e mortes, e a capacidade de produção de alimentos. Então, todos esses fatores que estão abaixo aí do crescimento populacional seriam fatores limitantes para o crescimento das populações. É a partir daí que Darwin traz esse conceito de Malthus, utilizado para as populações humanas, para as populações da natureza. Então ele começa a perceber que existe no ambiente em que as espécies vivem fatores que limitam o crescimento também, tá? Então, oxigênio, todos os fatores, né? Fatores que são bióticos e fatores que são abióticos, competição, predação. Então, todos os fatores que são fatores ambientais, eles também vão funcionar, digamos assim, como se fosse fome, doença, crise, política, morte. Então, ele traz, né, a interpretação de Malthus para o mundo natural. E é a partir daí que Darwin percebe que as populações e as espécies podem responder à pressão ambiental. E na maneira que elas respondem à pressão ambiental, elas passam pelo processo evolutivo chamado seleção natural. Então é aí que Darwin, já bem mais velho, traz a luta pela vida. Então, formas bem adaptadas à sobrevivência deixam uma prole maior, uma progenie maior. Formas bem adaptadas terão maior frequência na população. Então, é a partir do momento que essas formas bem adaptadas, como elas têm mais frequência na população, por exatamente deixar uma prole maior, elas passam a ser a população dominante, conforme o tempo vai passando. Então, elas passam a ser selecionadas pelas pressões ambientais. E essa teoria ele resolveu trabalhar ao longo de 20 anos, adequando aos fatos para que ele pudesse publicar, né, a teoria da seleção natural. É aí, então, as evidências ele já tinha, né? Então, quais seriam as evidências que ele resolveu trabalhar por mais de 20 anos? Então, semelhanças entre as formas viventes é uma evidência.
adaptações, né? Então, nessa imagem nós temos os tentilhões de Galápagos com todas as suas semelhanças e aí a questão do ancestral comum. Então, ele já sabia da questão da ancestralidade. Visualizou adaptações e percebeu que formas bem adaptadas eram as mais comuns na natureza. Conhecimento das homologias, né? Então sabia também de estruturas de mesma origem embrionária, dando uma diversidade maior de formas, né? E também conhecia os fósseis. Então, ele, quando chutou o cefalópode no topo da cadeia dos Andes, ele sabia que aquela concha era uma concha marinha e que o mar já tinha estado lá no topo da cadeia de montanhas há muito tempo atrás. Então, aquela rocha foi gerada em ambiente marinho, né? Então, isso tudo fez com que ele usasse essas evidências para trabalhar a sua teoria durante o tempo. Até que finalmente nasceu, né? Em 1859, Charles Darwin publica sobre a origem das espécies, essa obra original, e nessa obra ele apresenta que o mecanismo de evolução é a seleção natural, ou seja, as modificações apresentadas nos organismos são reflexo aí das pressões do ambiente. Porém, essa teoria ainda precisava de testes, então ele morreu insatisfeito com a maior obra que ele produziu, que sem dúvida nenhuma é a maior obra das ciências biológicas, das ciências naturais, né? É uma mudança de paradigma na nossa ciência, e mesmo assim ele ainda estava insatisfeito porque ele não conseguiu testar, ele não conseguiu mostrar a questão da hereditariedade. E nem era possível, porque o conhecimento do DNA só veio muitos anos depois, né? Então, a síntese moderna, a reinterpretação, ela é trazida da década de 20 à década de 50, a partir de Mendel, né? A partir dos experimentos em que nós passamos a conhecer a questão da hereditariedade de Mendel, nós vamos aí sim compreender melhor a questão da hereditariedade e como que as características são passadas ao longo das gerações, tá? Nós também vamos ter novas contribuições com o conhecimento, né, da estrutura do DNA, o conhecimento das mutações, né, o nascimento da genética de populações, que é o que vai acabar acontecendo a partir do momento em que se conhece melhor a estrutura cromossômica, né? Também com mutações acumuladas, né? Resultando em especiação. Não se sabia, até então, se tinha apenas a ideia, a partir de Darwin, de que a única força evolutiva existente capaz de promover a especiação era exatamente a seleção natural. A partir do conhecimento aí melhor, né, da estrutura do DNA, a gente sabe também que mutações podem ser acumuladas e resultarem também em especiação. Então, a partir aí do século XX, do século XXI, que nós temos a redefinição, né, o neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução, que nada mais é do que Darwin mais genética, tá? Ou seja, agora a evolução ela é por seleção natural, mutação e outros processos capazes de modificar os caracteres herdáveis. Até então, até Darwin, né, a única força capaz de modificar os caracteres herdáveis ao longo do tempo era a seleção natural. A partir da contribuição da genética, a gente tem uma nova interpretação desse darwinismo, por isso nós chamamos de neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, são sinônimos, e é a partir desse momento em que a gente vai acrescentar as questões genéticas aí. Então, agora,
né? Nós temos que a evolução ela ocorre tanto por seleção natural, quanto por mutação, deriva genética e outros processos capazes de modificar os caracteres herdáveis, tá? Então, nós temos como evidências do neodarwinismo a genética de populações, os fósseis, tá? Também é nessa época em que está nascendo a teoria da tectônica de placas, ela é de 1950, então isso também contribuiu demais para que nós pudéssemos compreender a evolução das espécies, a especiação. Mas este assunto a gente volta daqui 2 semanas, tá? E por fim, para a gente sintetizar e contemporizar, né, colocar o tempo aí, nós temos várias etapas, né? Em rosinha, a história da vida, da Terra, em verde aí, a história da vida, depois os mecanismos de evolução em amarelinho, e aí esse azul, meio verde água, e o desenvolvimento e genética, tá? Então, se a gente for ver, nos anos de 1700, a gente só tinha observações, fósseis e anatomia comparada. De 1700 até 1800, a gente já tem ecologia, né? Um pouquinho ali de ecologia, e vida antiga, a Terra, né? Um pouquinho aí desse conhecimento. A partir de 1800 até 1900, aí nasce muitas... aí é o surgimento da ciência empírica, né? Do empiricismo. Vejam que já temos a ideia de evolução, né? Em amarelinho ali. É a partir desse momento, a partir de Lamarck, e depois com Darwin, nós vamos ter a ideia de evolução, aí já mais próximo, uniformitarismo, né? Que é exatamente as questões ligadas ao planeta Terra. Aí, de lá para cá, a partir de 1900 até o presente, a gente já vai ter datação, teoria da endossimbiose, especiação, DNA e desenvolvimento moderno, né? Evolução e desenvolvimento, tá certo? Então, obviamente que para a gente chegar no que nós conhecemos hoje, nós temos um histórico, esse histórico não pode ser desconsiderado, né? Porque nada pode ser visto sem o seu contexto, né? Do mesmo modo que todos os táxons refletem o seu histórico de evolução, o estado do conhecimento da ciência também reflete a influência do tempo em que ela viveu, em que ela foi construída. Tá? Então, o que nós temos hoje é isso, e hoje é mais um passo para os próximos anos que vem aí com novos conhecimentos e novos desenvolvimentos. Tá ok? Então, muito obrigada. Essa é a primeira aula do módulo 3, em que nós estamos trabalhando, portanto, o histórico do pensamento evolutivo e a teoria da seleção natural. Muito obrigada.